Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui gravando mais um podcast do Podtech. E o tema de hoje, na verdade, é uma continuação, né? Depois de muitos pedidos que a gente recebeu pelo Instagram, enfim. É parte 2 sobre o tema máquina de lavar carro. Então, os meus convidados vocês já conhecem, é o Rodrigo e o Cássio. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, Joyce, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bacana. Bem-vindos. Estamos felizes também. A primeira dúvida, né, que a gente viu ali bastante nas perguntas foi o seguinte. Esse é um tipo de negócio que só dá para abrir em grandes cidades ou em pequenas cidades também? Cássio, o que você me conta? Essa é a vantagem de você ter uma máquina. Necessariamente você não precisa estar num grande centro. Os pequenos centros também têm carro, também têm demanda por lavar carro. Então, o sucesso de lavar, às vezes, está mais fácil numa cidade menor do que numa grande cidade, onde você tem mais concorrência, mais outros serviços para brigar com você. Tá? Então, independente da sua cidade, tendo carro, dá para ter máquina. Ah, legal. Então, deixa eu já te perguntar. Você tem algum caso assim de sucesso, algum cliente que colocou uma máquina em uma pequena cidade e você viu o negócio decolar? Sim. Se você olhar hoje, a distribuição das vendas, das instalações de máquinas de lavar, elas estão concentradas nas médias e pequenas cidades. Tá? Interessante. Isso você tem em Minas, você tem no interior do estado de São Paulo, você tem no interior do Paraná. As capitais, por mais que possa parecer, é onde tem mais dificuldade da implantação dessa ideia. Né? As menores cidades, o pessoal está mais aberto, está mais disponível. Eu tenho cidades como Araçatuba, onde a pessoa começou com uma máquina num posto de gasolina e hoje já está com a segunda. E já pensa em levar isso para o seu outro posto e para os seus demais postos. Por quê? Porque vê que o público pede por isso. A partir do momento que as pessoas se acostumam com o uso disso, aumenta a demanda. Vai quebrando aquele preconceito que a gente falou lá no outro, Sim, na outra gravação, né? De riscar, enfim. Agora para você, Rodrigo. Do ponto de vista do empresário, qual as vantagens de ter uma máquina, né? De colocar uma máquina num negócio? Vamos lá. Do ponto de vista de empresário, é super interessante ele pensar nessa situação por conta do seguinte, tá? Eu cansei de ver, assim, no dia a dia, né? O empresário, onde ele oferta o serviço de lavagem de carro para os clientes, né? Uhum. E aí, esse empresário tinha, nesse setor de lavagem, cerca de 6 pessoas, 7 pessoas, né? Isso quanto custa para o empresário? Esse núcleo de negócio, né, quanto vai custar esses funcionários para o cara? Em 1 hora, ele tem uma capacidade, hipoteticamente falando, tá? Um exemplo, 6 pessoas vão lavar 10 carros, um exemplo falando, tá? Ele tem 2 formas de pensar nessa situação. Olha, eu coloco uma máquina, né, para lavar carro, e aí eu posso manter esses funcionários que eu tenho, porém, de 10 carros, eu vou passar para quantos? Para 30, de repente? Para 25, tá? Ou ele pode manter essa mesma performance de lavagem, lavando 10 carros, hipoteticamente falando, em 1 hora, e ter somente um funcionário, tá? E aí você tem uma outra coisa que é importante mensurar aqui, né? Hoje, um colaborador, um funcionário do Lava Rápido, ele chega às 8 horas da manhã e ele lava um carro, um exemplo, ele vai esfregar um carro para lavar em 8 minutos. Meio-dia, ele não está mais em 8 minutos. Ele está em 18, 19, 20 minutos. Né? Ou seja, a performance produtiva desse núcleo de negócio do empresário vai caindo ao longo do dia. Né? E, obviamente, esse mesmo colaborador, 4 horas da tarde, o cara está lavando o carro com um pano e com a língua, porque o cara está extremamente cansado. Tem razão. E outra coisa, né, que eu estava aqui pensando enquanto você falava, a questão da limitação da jornada de trabalho. Exatamente. Né? Então, se você pega um funcionário que trabalha 8 horas por dia,
Você tem uma limitação. Exato. E o mais importante de a gente se atentar é o seguinte, né? Aquela continha. O cara chega 8 horas da manhã disposto para trabalhar. Perto da meio-dia, não é mais aquela mesma disposição. Sim, E se for numa ritmo. quarta-feira, que o cara come uma feijoada na hora do almoço, 1h30 da tarde, esquece. Né? Uma máquina, ela começa 8 horas da manhã, ela lava um carro, hipoteticamente falando, em 4 minutos, e ela lava quantos carros aparecer em 4 minutos. Mas é importante também ressaltar aqui que a máquina não dispensa o dono ter um funcionário ali. Vamos lá. Pelo menos a gente indica que tenha. Aí, obviamente, é capacitar essa pessoa para que ele opere essa máquina e coordene essa máquina, tá? E por que não, de repente, essa pessoa chegou para lavar o carro pensando em fazer uma lavagem de R$25, por exemplo, e ele ofertar uma lavagem de R$40. Certo. É uma saída. É um núcleo que ele pode rentabilizar o negócio dele, né? A unidade global de negócio dele. Nossa, é uma coisa, de repente 25%, 20% a mais. E você tem que levar em conta também, Rodrigo, te cortando, que a máquina ela vai trabalhar igual de segunda a segunda, exatamente, da hora que você abrir o seu estabelecimento à hora que você fechar o seu estabelecimento. Isso permite para que o usuário desse serviço tenha mais disponibilidade. Exato. Aí volta naquilo que eu lhe disse. Por que tem mais sucesso no interior? Porque essa questão da disponibilidade da informação de que ali se faz esse tipo de serviço migra mais rápido. Ela se permeia mais rápido naquele grupo. Né? O que demora mais quando você está falando de uma grande cidade. Sim. Por isso que esse é um negócio que hoje precisa de incentivos. Ele precisa ter... O business lavar carro, os carros estão ali. Só que as pessoas precisam saber que você está oferecendo esse business, que você tem esse serviço. Tá? É o marketing, né? O marketing ali exato, atrelado. Exatamente. Só até aproveitando aqui o embalo do Cássio, né? Hoje eu tenho um cliente que gostou desse negócio, né? Então ele me fala o seguinte, poxa, o meu cliente que vinha aqui gastava R$100, hoje ele gasta 140. E ele vai ficar, ele abasteceu, e ele vai ficar no máximo mais 10 minutos para lavar o carro dele. No máximo. Né? E com um pequeno detalhe. Né? Normalmente, quando você abordou com relação à jornada de trabalho, hoje, antigamente, quando eu não lavava com máquina, eu começava a lavar carro 8 horas da manhã. Hoje eu começo às 6. E eu parava às 5. Hoje eu paro às 10 da noite. Você passa a oferecer muito mais praticamente conveniência também, né, para o cliente. A capacidade produtiva dele. Sim. E facilitou a vida do consumidor, que às vezes está voltando do trabalho, 8, 9 horas da noite. Uma hora mais no trabalho. Puta, eu quero abastecer. Deixa eu abastecer, aproveitar e lavar o carro. Enquanto lava meu carro, deixa eu tomar um café na loja. Eu vou tomar um café na loja. Já vende na conveniência, abastece o carro e lava. Ótimo ponto. E aí a gente já emenda numa próxima pergunta. Vou direcionar para o Cássio, depois eu também quero ouvir sua opinião, Rodrigo. Digamos que você tem um dinheiro guardado no banco. Tá certo. E você falou assim, chegou a hora de fazer um investimento. Tá certo. E tá pensando em abrir um negócio, enfim, e tocar um negócio novo. Você, na sua opinião, Cássio, você abriria um quiosque de chocolate no shopping com esse valor, tá? Ou você, por exemplo, abriria um centro de lavagem, alguma coisa do tipo? Joyce, e por quê, né? Sem dúvida, eu iria para o centro de lavagem. Tá? Por quê? Um centro de lavagem, como a gente já abordou anteriormente nos nossos podcasts, a gente vai usar muito menos mão de obra. Tá? Eu posso monitorar e gerenciar o meu centro de lavagem sem eu fisicamente estar lá. Tá? Eu tenho tecnologia que me permite fazer isso à distância. Outra coisa, eu não preciso... Os meus insumos de compra são muito poucos insumos.
Eu tenho que controlar 3 insumos só: água, luz e químico. Então, isso me remete ao quê? O investimento é similar, tá certo? Quando você pensa num quiosque do ponto, eu vou ter um cliente que necessariamente o carro dele sujou, ele vai me procurar, tá? E eu posso manter tudo isso à distância. Eu posso pensar em ter outros centros de lavagem. Se o meu apetite de investidor é alto, eu crio a minha franquia de lavagens. Então, você que tem dinheiro, pense nisso. Você vai criar uma franquia do seu serviço. Eu já não poderia fazer isso no shopping. No caso do chocolate. Provavelmente você seria uma franquia, né? Eu seria um franqueado. Uma loja de franqueado, exatamente. Essa é a palavra. É assim, eu quero ser um franqueado ou eu quero ser um franqueador? Ótimo. O centro de lavagem te permite isso. Eu quero ser um franqueado ou quero ser um franqueador desse serviço para postos de combustível? Sim. E só aproveitando o embalo aqui, né? Normalmente a pessoa, quando um exemplo de uma loja de chocolate franqueada, o retorno de investimento hoje, ainda mais com o número de funcionários que ele vai precisar para operar uma franquia, por exemplo, eu não vou citar não, mas eu tenho conhecimento de franquias aí que necessitam para quiosque, no mínimo aí 8 funcionários. Sim. Né? O investimento num quiosque é cerca de R$600 mil. E tem questão de estoque. Questão de Estocar estoque. material, E é o que o Cássio disse, validade. né? Pensa no seguinte, você controla milhões de tipos de chocolate. Milhões não, centenas, vai. Dá um baita de um trabalho. E pense nisso. A economia gira para a gente, para os negócios de serviço. Os negócios de serviço estão crescendo. Né? Tudo aquilo que envolve serviço. O comércio é um serviço, mas o centro de lavagem, ele te permite você flertar nesse ambiente. Né? Você pega a massa de carro que tem no Brasil versus o número de lugares que tem para lavar, a possibilidade de crescimento é muito mais exponencial do que você dentro de um centro comercial vendendo um item que pelo menos 4 outros 5 pontos vão estar vendendo. Se você pensar num shopping... Até mais do que até mais. Então, é um ponto a se levar em consideração. Por isso, como a gente comentou anteriormente, o Brasil começa a se figurar no cenário para os grandes investidores fazerem isso. Porque eles estão antevendo isso. Tá? Bacana. E aí, já falando então de números, né? Como que está esse retorno de payback, né? Quando a pessoa faz ali um investimento numa máquina, como é que está funcionando essa rentabilidade? É rápida, demora? Então, vamos lá. Tem cenários muito opostos, tá? Por exemplo, tem cenário que o cara consegue ter um retorno disso em 18 meses. Eu já vi o cenário, acho que mais longo, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, foi na casa de 35 ou 36 meses, né? Sim. Até porque isso é uma questão, como é uma novidade, né? O empresário também vai ter que entender que vai depender também de uma ação dele junto a operação dele. Ele vai ter que capacitar para que isso seja fornecido de alguma forma, né? Vamos lá. Se o cara tem uma unidade revendedora de combustível, posto de combustível, poxa, se a cada 10 carros que entrar, eu oferecer para os 10, se 3 toparem a ideia de lavar o carro por mais R$45, eu não acho que é um mau negócio assim não, né? Eu acho que o seu tempo de retorno vai ser menor ou igual a 16 meses, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa rotina, como o Cássio disse. O consumidor que entra ali, ele tem que saber de alguma forma que ele também pode usufruir desse serviço naquele local. Que tem que oferecer, não adianta, né? Sim. A máquina não vai fazer milagre, não vai ter mágica, não vai. Então, assim, o colaborador vai ter que oferecer. A vantagem para o posto revendedor é que o cliente dele, o usuário do negócio, já está dentro do negócio dele.
Ou Já seja, tem fluxo. já tem um fluxo. Né? Não, ele precisa só capacitar a estrutura dele em oferecer isso. Do ponto de vista de rentabilidade, ganha o proprietário do posto e ganha os funcionários do posto, porque ele pode remunerar um FII por esse serviço. Então, quando se junta esses dois polos, eu tenho um local onde eu já tenho os carros, tenho uma boa política de remuneração e tenho isso, a chance de você ter o seu capital retornando em 12 meses, em 14 meses, em 8 meses, é muito grande. Tá? Sim. E até só aproveitar e fazer o último adendo Fica à aqui, né? vontade. Que conheço clientes que ele até usa isso como um sistema de fidelidade. Ó, puto, o cara consumiu, sei lá, 400 litros durante esse período. O cara ganha uma lavagem. Sim. Bom, então, entendi perfeitamente. É uma unidade de negócio ótima para ser investida. Sim. É um negócio que está crescendo muito. E só para a gente finalizar, né, um dos temas também que foi bastante ali perguntado é sobre a questão ecológica. Tá? A gente percebe alguns empresários, né, com essa preocupação no meio ambiente, para onde vai a água que a máquina vai lavar o carro, existe uma opção de reuso. Você pode falar um pouquinho mais desse assunto, Cássio? Vamos lá, Joyce. Hoje, quem está partindo para esse negócio tem muita preocupação com o meio ambiente, no sentido de quê? De ter uma unidade de negócio que seja autossustentável. Então, sistemas de reuso, uso inteligente da água, uso inteligente da energia solar, tudo isso capta a transformar esse negócio num negócio ecologicamente correto. Tá? Por quê? Ele consome menos água quando comparado ao manual, ele consome menos químico quando comparado ao manual e ele consome menos energia elétrica quando comparado com o manual. Então, desse ponto de vista, ele já é mais ecológico do que a lavagem anterior, né? A lavagem mecânica, manual. E, se você toma algumas salvaguardas, como reuso, armazenamento de energia solar, você tem um negócio 100% sustentável. Tá? Grandes companhias de petróleo fora do Brasil já trabalham com esse sistema, já trabalham dessa forma, já vendem isso como sendo um negócio altamente sustentável do ponto de vista ecológico. Ótimo. Então, depois dessa resposta, eu agradeço a presença de vocês. Pode ser que a gente tenha uma terceira parte, quem Legal, sabe. Joyce. Quem sabe o pessoal Né? continue gostando do tema e nos chame de novo. Exatamente. A gente vai deixar aberto para perguntas, dúvidas, né? Sugestões também, é importante, são Interessante, aceitas. Né? Então, obrigada, Rodrigo. Valeu, Joyce. Obrigada, Valeu, Joyce. Cássio. Obrigado. Obrigada, pessoal. Valeu.